Bom dia, queridos amigos, com vocês, Natália, no canal Doutor Online. Hoje vamos falar com vocês sobre uma doença séria, como a artrite reumatoide. A relevância deste tema está relacionada ao aumento do número de pacientes que sofrem com essa doença. Falando sobre essa doença, tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Começarei com a ruim. A doença, no estágio atual da medicina, é crônica, incurável, acompanhada por alta incapacidade, segundo alguns dados, até 70%. Além disso, essa incapacidade ocorre em uma idade jovem, quando nossos pacientes são capazes de trabalhar. A boa notícia é que, se essa doença for diagnosticada o mais cedo possível e for prescrita uma terapia básica adequada, é possível evitar um final triste ou, pelo menos, alcançar uma remissão estável e duradoura da artrite reumatoide. Se você assistir a este vídeo até o fim, tenho certeza de que poderá identificar os sintomas desta doença, como ela se manifesta e quão sérias complicações podem resultar de seu desenvolvimento. Então, vamos entender essa doença complexa e comum, para que nossas articulações não se tornem um luxo, mas um meio de movimento. Infelizmente, as mulheres sofrem de artrite reumatoide 3 vezes mais do que os homens, e a idade mais comum para o início da doença é entre 40 e 50 anos. É neste período que as mulheres passam por uma reestruturação hormonal do corpo antes da menopausa. De acordo com os sintomas clínicos, 4 estágios são identificados no desenvolvimento da artrite reumatoide. O primeiro estágio é muito precoce, com duração de até 6 meses. O segundo estágio é o clínico precoce, com duração de 6 meses a 1 ano. A terceira fase é a fase clínica desenvolvida, que dura mais de 1 ano. E a quarta, a fase final, é a fase clínica tardia, com duração de mais de 2 anos. Então, se conseguirmos parar essa doença em um estágio muito precoce ou precoce de desenvolvimento, então nessa situação poderemos alcançar bons efeitos positivos do tratamento. Supõe-se que essa doença se desenvolve como resultado da ação de vários fatores infecciosos, o que causa uma quebra na imunidade a nível genético. Em minha prática, observei mais de 1 dúzia de pacientes sofrendo com essa patologia e notei uma regularidade de que, se na juventude o paciente foi diagnosticado com artrite reativa e estabelecida uma conexão com o desenvolvimento de uma infecção por clamídia, então, após alguns anos, ocorre a transição deste tipo de artrite para artrite reumatoide. Como regra, em 1/3 dos casos. Além disso, no desenvolvimento da doença, um papel específico é atribuído a fatores agressivos do ambiente externo, como surtos de radiação. O uso de pesticidas e herbicidas na agricultura, bem como o uso de corantes, conservantes na indústria alimentícia, incluindo o infame óleo de palma. Um papel específico no desenvolvimento da doença é atribuído ao fator hereditário. Geralmente, em uma família onde alguém sofre de artrite reumatoide, alguém anteriormente, na linha materna ou paterna, sofreu com essa doença. Como regra, a doença se desenvolve lentamente ao longo de vários meses ou até anos,
quando os sintomas clinicamente significativos do processo aparecem. Cerca de 2/3 dos casos de desenvolvimento de artrite reumatoide começam com poliartrite, quando várias articulações são afetadas ao mesmo tempo. Menos frequentemente, o processo envolve uma ou várias articulações. A síndrome articular, como regra, é a principal na clínica desta doença. A dor, nesse caso, é persistente, tem um caráter ardente e ocorre na segunda metade da noite, mais perto da manhã. Os pacientes tentam se aconchegar na cama e assumir a posição em que a intensidade da dor é mínima. A dor é acompanhada por rigidez, ou o que é chamado de rigidez, que dura mais de 30 minutos e, em alguns casos, é observada ao longo do dia, só passando a noite. Existem várias variantes clínicas no desenvolvimento da doença. O tipo clássico de artrite reumatoide é o mais comum. Este processo começa com as pequenas articulações das mãos e pés e geralmente é caracterizado por um curso lento e prolongado. A segunda variante é aquela em que geralmente uma ou algumas articulações estão envolvidas no processo. A doença mais frequentemente começa com dor e rigidez nas articulações do joelho. A terceira variante do desenvolvimento da artrite reumatoide se assemelha a um processo séptico em seu curso e começa com uma febre alta, que geralmente é acompanhada por calafrios. Além disso, observa-se uma diminuição do peso corporal e uma manifestação pronunciada de intoxicação, falta de apetite, dor de cabeça. Nesta forma de desenvolvimento da doença, os órgãos vitais do paciente sofrem. Normalmente, essa forma leva ao desenvolvimento de invalidez. A síndrome articular, neste caso, passa para o segundo plano. A quarta forma de desenvolvimento da artrite reumatoide é caracterizada pela presença de poliartrite do síndrome articular com aumento do baço. Neste caso, observa-se uma redução significativa dos leucócitos na análise geral do sangue. Também se destaca a forma de desenvolvimento da doença, chamada de artrite reumatoide juvenil, que ocorre em pessoas com menos de 16 anos e tem suas próprias características distintas. Além do dano às articulações, órgãos vitais, como o coração, pulmões, fígado, trato gastrointestinal, rins, órgãos visuais e pele, também estão envolvidos no processo patológico. Na área das articulações com artrite reumatoide, podem ser observados os chamados nódulos reumatoides, que são formações densas do tamanho de uma ervilha, localizadas sob a pele. Portanto, se você suspeitar dos sintomas acima em você ou em seus parentes, deve procurar a ajuda de um especialista o mais rápido possível. Esta doença é tratada por um reumatologista. Se por algum motivo você não consegue consultar um reumatologista, faça os seguintes exames por conta própria, como exame de sangue completo, exame de urina completo, exame bioquímico de sangue, incluindo proteína C reativa, fator reumatoide, anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado, alanina, aminotransferase, aspartato, aminotransferase, creatinina, proteína total. Vou revelar um pequeno segredo para você. Se no exame de sangue completo você ver que seus níveis de hemoglobina estão baixos, eritrócitos reduzidos, plaquetas aumentadas e a velocidade de sedimentação dos eritrócitos aumentada, e no exame bioquímico de sangue a proteína C reativa está elevada.
Se forem observados altos títulos do fator reumatoide e do anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado, então é altamente provável que se possa suspeitar de artrite reumatoide. A próxima etapa no diagnóstico da doença é a realização de radiografias das articulações. É absolutamente necessário tirar fotos das articulações em projeções diretas e laterais de ambos os lados. Isso é significativo para o reumatologista. No estágio inicial do desenvolvimento da doença, pode-se ver a osteoporose epifisária e o estreitamento do espaço articular. Posteriormente, aparecem erosões císticas e o processo erosivo começa. Além disso, podem ser observadas subluxações e luxações das articulações, o que, no final das contas, leva à formação do chamado cisto do lobo marinho. Cartões de visita de pacientes com artrite reumatoide. Vários esquemas de tratamento da doença incluem a prescrição de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. Os medicamentos de terapia básica têm o maior valor no tratamento de doenças. Além disso, são utilizados medicamentos hormonais em casos de alta atividade da doença e, finalmente, medicamentos biologicamente ativos. Métodos como a fisioterapia desempenham um grande papel no tratamento da doença. Na maioria das vezes, para isso, usamos fonoforese com uma pomada de hidrocortisona a 1% nas articulações das mãos. Além disso, usamos com sucesso o campo magnético, bem como diferentes tipos e métodos de massagem nas articulações e o uso de métodos de fisioterapia. Para alguns pacientes, o tratamento em sanatórios e spas com o uso de banhos de radônio e sulfeto ajuda. Em minha prática, observei mais de uma centena de pacientes sofrendo de artrite reumatoide. A doença deles progrediu de acordo com os cenários mais diversos. 20 anos atrás, uma mulher de 37 anos, médica de profissão, veio até mim. E como todos nós sabemos, os médicos não gostam de se tratar. Eles simplesmente não conseguem se ver no papel de paciente. Essa mulher veio até mim com queixas de dor e inchaço na área do joelho direito. Depois de algum tempo, o segundo joelho também adoeceu. Mais tarde, a doença se espalhou para os punhos e pés, que incharam e estavam doloridos ao toque. Com o passar do tempo, o volume de movimento nas articulações diminuiu significativamente. Praticamente imediatamente, eu estabeleci um diagnóstico de artrite reumatoide na paciente e elaborei um esquema completo e detalhado para o tratamento desta doença. No entanto, minha paciente não começou a tomar os medicamentos essenciais para o tratamento da terapia básica. E isso se tornou uma piada cruel. Ela simplesmente presumiu que a doença passaria por si só, mas infelizmente isso não aconteceu. 5 anos após o início da doença, a paciente veio até mim com dores na articulação do quadril direito. Ao realizar uma radiografia, ficou claro que a articulação estava praticamente totalmente destruída. Surgiu a questão da necessidade de prótese dessa articulação, o que foi feito posteriormente. Também quero contar um caso da minha prática com um final mais otimista. Uma vez, uma jovem de 27 anos veio até mim, que já havia sido diagnosticada com artrite reumatoide. A paciente estava interessada na questão se ela poderia engravidar e dar à luz com sucesso a um bebê saudável.
tendo essa terrível doença e recebendo terapia básica. Eu disse, vamos tentar. Prescrevi um curso completo de tratamento para ela, discutindo todos os mínimos detalhes, aos quais a paciente seguiu rigorosamente. A garota era otimista na vida e seguia rigorosamente todas as recomendações que eu dava a ela. Conseguimos obter bons resultados com o tratamento. 1 ano após a terapia, todos os indicadores da paciente se normalizaram, as dores e a rigidez nas articulações diminuíram, e ela voltou à sua vida ativa, conseguiu engravidar e dar à luz um bebê saudável. Com esses exemplos, eu queria mostrar a vocês como é importante ser otimista na vida, seguir todas as recomendações do médico e procurar a ajuda de um reumatologista o mais cedo possível, desde o início do desenvolvimento da doença. Então, neste vídeo, falamos com você sobre o que é artrite reumatoide, quais são os sintomas dessa doença, a qual especialista você deve recorrer para obter ajuda ao identificar sintomas característicos e também determinamos os caminhos para tratar essa doença insidiosa. Com você estava a Natália no canal Doutor Online. Obrigada por assistir a este vídeo até o fim. Faça suas perguntas nos comentários. Ficarei feliz em ajudá-los. Inscreva-se se quiser e fiquem saudáveis. Legendas criadas.